Uou, sejam muito bem-vindos. Todos vocês que vieram aqui hoje, compareceram no Destravar do Emagreça Já com a doutora Paula Cícero. Hoje nós vamos falar sobre algo essencial, que é destravar a mente para emagrecer. O obstáculo é entre você e o corpo que você deseja não está no prato, mas sim na sua mente. E aqui já está a doutora Paula Cícero, que ela já vai dar uma introdução. Doutora, seja muito bem-vinda e obrigado pelo convite de estar aqui hoje com você. Olá, uma boa noite a todos que estão aqui, que vão chegando. Eu sou a doutora Paula Cícero e você se sente cansada, desânimo, sem energia, vergonha de usar um biquíni, até vergonha de se olhar no espelho, de se sentir tão desmotivada, de se sentir feia. Eu já estive nesse local e graças ao processo com o William, emagreci. Eu estava com um processo de emagrecimento, mas eu consegui eliminar no processo com o William, foram 7 quilos. E tô mais feliz, mais motivada e consigo usar um biquíni e me olhar no espelho. Então, gratidão por todo esse processo, William, e estamos aí cada dia melhor. E obrigada por ter aceito o convite. Isso é muito legal, porque principalmente a mulher, quando se fala do físico, é muito importante para ela esse olhar, né? Olhar para a vida de um modo diferente. Só que tem algo que eu sempre falo, é que todos nós fomos praticamente colocados no mundo, né? E durante esse processo, quem nos ensinou a pensar? Se você parar para refletir um pouco sobre isso, muitas vezes nós temos esse fator de comparação, sempre olhando para fora, sempre fazendo e pouquíssimo olhamos para quem somos nós dentro desse processo. Então, a primeira coisa que eu sempre falo aqui é a mentalidade. O que mudou para você não foi a questão, por exemplo, do emagrecer, foi a questão de olhar para um outro lugar que muitas vezes a maioria das pessoas elas não olham, que é para dentro. Porque olhar no espelho é algo muito fácil. Olhar no espelho é algo muito fácil. Eu sei que para muitas pessoas é difícil, porque ou elas olham o espelho e não gostam do que vê, ou elas olham no espelho e não se reconhecem quando olha para o espelho. Porque ela pensa o seguinte, eu não sou essa pessoa que o espelho nesse momento está refletindo. Ela não se sente aquela pessoa. Então isso se torna algo que desafia, muitas vezes, a pessoa a ir para um próximo nível da vida dela. Então, o emagrecer, ou até mesmo conquistar alguma coisa em qualquer área da vida, na realidade está muito mais relacionado sobre as travas emocionais, aquilo que pensamos, sentimos, do que aquilo que fazemos. Então, é muito interessante quando nós olhamos para esse grupo, eu estou desde o começo, eu acredito que eu fui o segundo, né? Você me colocou no grupo, e o grupo cresceu de forma assim radical, né? Chegou a 86 pessoas. E o mais interessante é, se eu fizesse uma pergunta agora para você que vai estar me assistindo, seja muito bem-vinda, Márcia, Gabriela, Ronilson, todos os que já entraram aqui hoje. Estou aqui com a doutora Paula fazendo uma palestra para trazer aqui um pouco mais de consciência sobre quais são as dificuldades reais da pessoa não conseguir, por exemplo, emagrecer. Tudo bem, não é sobre emagrecer, é sobre uma questão mesmo de mentalidade. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Você já se pegou iniciando uma dieta? Por exemplo, entrou no desafio, que é o que eu já estava dizendo um pouquinho antes, com toda a energia. Então apareceu uma oportunidade. Doutora Paula vai lá, coloca o grupo do desafio emagreça já até 5 quilos em tantos dias. E aí o que acontece? Todas as pessoas elas vêm imediatamente para esse lugar, porque elas buscam o quê? Um resultado imediato. Só que na maioria das situações, eu até brinco com isso, mas é algo muito sério, é que as pessoas estão em busca de um milagre e não de um processo. Por quê? Um milagre. Porque quando eu, por exemplo, eu cheguei a 106 quilos, quando eu engordei de uma vez? Foi do nada? Claro que não. Foi um processo. Então, o engordar, muitas vezes a pessoa passa anos comendo, se alimentando mal, não buscando, por exemplo, o apoio de um médico, de uma médica no caso. E o que acontece? E aí, logo lá no final, a pessoa vira e fala assim, olha, eu quero emagrecer. Ok, só que eu quero emagrecer como? Tipo, não, eu quero perder 30 quilos em 2 semanas. Então, muitas vezes até brinco com as pessoas, milagre, procura a Universal mais próxima, porque de repente você pode conseguir um milagre. Mas, muitas situações vai precisar do que? De um processo. E esse processo, ele não é sobre cortar o alimento, não é sobre você fazer, por exemplo, corridas, fazer tudo isso faz parte do processo, mas não é sobre isso. Tudo começa na sua mente. Tudo começa na forma como você pensa, aquilo que você sente, até mesmo porque a maioria dessas 86 pessoas, claro que eu, doutora Paula, estamos somando nesse número, tá? Que entrou, quantas dessas pessoas realmente aplicaram tudo o que foi colocado no grupo? Quantas dessas pessoas pegaram, porque foram 10 dias, 10 dicas diferentes, doutora Paula ainda trouxe materiais a mais, dizendo sobre alimentação, sobre todo o processo de o que tem que ser feito, né? Então,
no primeiro dia tem que tomar água, no segundo dia ela deu um passo a passo. Agora, imagina se cada uma das pessoas que entraram nesse processo, elas realmente se comprometessem e fizessem tudo o que foi falado. Será que elas realmente não teriam alcançado resultados ainda maiores e melhores? Agora, de 86 pessoas, será que 6 pessoas fez exatamente o que tinha que ser feito para alcançar esse resultado? A realidade é que hoje eu vejo, né, e já passaram pessoas comigo que passaram, por exemplo, por bariátrica. E as pessoas, eu vejo o quanto essas pessoas sofrem. Eu tenho 2 pessoas na minha família que também passou por bariátrica. O quanto essas pessoas sofrem, elas têm que tomar remédios, elas têm que não pode comer o alimento que elas amam. Eu tenho uma irmã minha, na realidade 2 irmãs que passaram por esse processo, e eu vejo elas não podem comer, come um pouquinho e aquilo já enche. Só que eu pergunto, você se sente satisfeita? Você está feliz? Aquilo detona completamente o sistema natural. Por quê? Porque elas não conseguiram, nesse processo, controlar o que eu chamo do controle da sua própria mente. Então, muitas vezes, a comida ela não está relacionada à alimentação de forma saudável, mas sim uma falta interior. Algo que aconteceu no meu passado, ou até mesmo que eu vou explicar um pouco aqui, que eu vou falar das feridas emocionais, das crenças limitantes, para que pelo menos você saia daqui com a consciência de que, sim, é possível emagrecer. No começo, agora, a doutora Paula falou que ela emagreceu 7 quilos durante um processo de mentoria. Eu não tenho nada a ver com o emagrecimento da doutora Paula, para ser realista. Eu simplesmente, muitas vezes, eu falo, olha, precisa cuidar do corpo, da alma e do espírito. Agora, o como é com a doutora Paula. Eu falo da parte do emocional. Agora, a parte física, a parte do tratamento, entra esse processo onde ela vai, né, passar o passo a passo ali para que a pessoa comece a se alimentar da forma correta. Se tá faltando, por exemplo, nutrientes, se tá, de repente, faltando vitaminas, os hormônios. Aí tudo isso está relacionado a quem? A doutora Paula. Mas o que muitas vezes falta, né, para as pessoas parar de procrastinar, parar de se auto-sabotar, é olhar as crenças raízes que muitas vezes estão travando. Eu falo para as pessoas que você não está preso dentro de você. Muitas vezes você se sente sim preso. Você fala, poxa, por que eu me alimento de forma errada, né? O que eu gosto de pensar é o porquê que você se alimenta de forma errada está muito relacionado a todas as crises emocionais, todas as circunstâncias emocionais que você não resolveu durante a sua vida. E uma outra coisa muito interessante que eu estava comentando, doutora Paula, esses dias com uma das mentoradas, é que durante a nossa infância, não sei se com você foi assim, você pode até compartilhar, minha mãe, ela fazia o quê? Ela fazia uma panela de comida, colocava aquela panela e ela falava, filho, vai lá, enche lá o prato. Então, eu ia lá, pegava, né, 2, 3 conchas de arroz, 2 conchas de feijão, um pedaço ali de carne, né? Tinha 5 irmãos, então a gente sempre de uma forma assim bem organizada. Mas nunca foi ensinado, por exemplo, desde a infância, que eu tinha que comer um prato colorido, que eu tinha que me alimentar de uma forma específica. Não, come mais, entendeu? Que você tá muito magrinho. Não comer vai apanhar. Se não comer tudo, vai apanhar. E vai isso apanhar. Foi gerando, isso aí, acho que eu não sei quantas vezes eu devo ter ouvido isso. Mas isso vai gerando o quê? Ansiedade. Come rápido. Aí o que acontece? A criança, tudo que ela vai fazer, ela tem que fazer rápido. Por quê? Não, anda logo, come logo. Sabe essas ordens, essa desorganização que vem desde a infância? Muitas vezes afeta depois na vida adulta, porque até mesmo eu acho interessante uma fala que eu ouvi, para mastigar, olha que coisa chata, você já contou quantas vezes você mastiga o alimento? Eu vi falar, se eu não me engano, numa pesquisa, que você tem que mastigar o alimento 32 vezes para que ele fique realmente, como que eu posso dizer? Diluído, para poder, até mesmo na parte da digestão, funcionar da forma correta. Só que ninguém, na maioria das vezes, ensina isso, né? A doutora Paula fez lá as contas, que é você fazer o seu peso vezes 0,35 para você descobrir quanto de água você tem que tomar. A realidade é que muitas vezes as pessoas falam, não, toma 2 litros de água, faça isso, faça aquilo. E nós vamos desenvolvendo uma vida totalmente fora do que é o real. Mas tudo isso está relacionado, é claro que eu estou mostrando um pouco o lado físico, come, daí você vai lá, você se acostuma a comer da forma errada. Eu lembro também daquele biotônico Fontoro. Nossa, é esse o nome? Tubarão. Então, e tudo
isso, qual que era a preocupação? Não, você tem que engordar. E eu me lembro, né, que durante a minha infância eu até fui bem magrinho, mas eu tinha uma irmã que eu vi o quanto ela sofreu já desde a infância por causa de bullying, né, por causa de que ela era mais gordinha. Então, a vida, ela entra num ponto de que se eu não começo a olhar pra dentro o que aconteceu lá no meu passado, aí talvez você olhe aqui e fale assim hoje, mas como assim o meu passado interfere no fato de eu emagrecer ou não? Como assim o meu emocional interfere no fato de eu emagrecer ou não? É que o teu corpo, eu falo que a tua mente, ela é programada para te proteger. Só que tudo aquilo que foi programado através dos nossos pais, através das pessoas que nos treinaram para o resultado que nós temos hoje, isso é o que traz os comandos da sua mente hoje. Então, quando você olha para você no espelho e você não reconhece isso, o que eu falo na maioria das vezes, tá muito relacionado ao seu emocional. Eu começo fazendo algumas perguntas aqui que vão ser bem interessantes. Cada um de vocês aí que estão agora assistindo, né? Entraram ainda mais 2 pessoas, a Estela e... Sejam bem-vindas. Sejam muito bem-vindas. Alessandra, seja bem-vinda. Olha que interessante. Olhar para esse lado emocional, ele vai trazer uma coisa. Primeiro, quem sou eu nesse processo? Por quê? Eu falo que eu tava conversando com uma mentorada por esses tempos atrás, e sabe o que ela me disse? Ela fala assim, olha, tem um quarto na minha casa que eu não entro. Tem um cômodo específico, se eu não me engano, não era um quarto, mas é um cômodo específico que eu não entro. Falei, mas o porquê? Eu até entro, mas é muito raro, porque eu não gosto de entrar lá porque lá tem um espelho. E eu falei, olha, é como se na casa dela tivesse um monstro, entende? Num lugar que ela não entra. Por quê? Porque lá tem ali um espelho. E isso tá muito relacionado a algo interior dela. Quando ela compartilhou isso comigo, eu falei, olha, tá na hora de você ressignificar esse processo, de você começar a olhar para você de um modo diferente. Então, hoje, eu falo que tudo o que você está vivendo, na realidade, é um conjunto de crenças que está relacionado a tudo que veio acontecendo na sua vida. Se você quer se conhecer de um modo diferente, eu vou trazer algo rápido aqui, mas é muito importante. Por exemplo, eu tenho hoje 39 anos. Eu quero que cada um de vocês aí, se puder, a mulher geralmente fica mais... Quantos anos você tem? Coloca no chat aí, quantos anos você tem? E é muito incrível esse processo, né, dando um depoimento meu, eu descobri depois de anos, né, eu sabia que tinha uma questão materna, mas sem dar muitos spoilers, mas eu descobri que eu não fui amamentada, aí meu cérebro meio que se sentiu rejeitado, e aí a adolescência eu escutando, tem que comer tudo, tá mais magra, toma vitamina, toma mais vitamina, tá parecendo um palito, Olivia palito, e vai comendo. O meu inconsciente entendeu aquilo, que a minha rejeição precisava gerar uma capa de gordura. Então foi anos lutando com peso, 2 pós, eu ajudava os outros a emagrecer, endocrinologia, nutrologia, teve uma época da minha vida que eu tomei sibutramina, emagreci, frenética, só que a cabeça, eu estava num peso de 50 quilos, as pessoas falavam, nossa, mas você está muito magra. Eu falava, não tô magra. Eu tenho que emagrecer mais. Eu tenho que entrar no perfil onde estava com um relacionamento que mandava emagrecer. Então, tava ali. E a minha cabeça, as pessoas olham e falam, você tá no seu melhor momento. Eu queria uma capa de gordura. Daí, quando eu entendi essa capa que tinha a ver com a questão, né, da infância, ela resolveu. E tudo isso vem de que lugar, né? Muitas vezes. De autoconhecimento. De olhar pra si mesmo e entender que, assim, quando eu não me conheço, quando eu não olho pra mim, né, pra esse passado, muitas vezes você simplesmente continua a sua vida naturalmente, mas o que eu estava dizendo um pouquinho antes é que 95% daquilo que te traz resultado está relacionado ao seu interior e 5% na consciência. Então, aquilo que nós temos de consciência, muitas vezes, é muito baixo perto da programação que nós temos interiormente falando. E aí a pessoa, ela toma uma decisão, e isso agora entra num ponto mais específico. A pessoa toma uma decisão e ela diz exatamente o seguinte: eu quero emagrecer, eu quero ser feliz, eu quero conquistar isso, eu quero fazer aquilo. Só que, nesse processo, quando você dá o comando, eu quero emagrecer tantos quilos, eu quero fazer, por exemplo, exercícios físicos, eu quero me alimentar de forma correta, o que acontece? Na maioria das vezes, interiormente você já tem um comando inicial que é: o teu cérebro ele não é programado para te fazer feliz. O teu cérebro não é programado para que você alcance resultado. Teu cérebro, na realidade, é programado para quê? Para executar as crenças que ele já tem. Ele executa e protege essas crenças. E aí, o que acontece? A pessoa, ela tem o desejo de emagrecer, ela tem o desejo de conquistar, e aí, por que entra o processo de autossabotagem? Por que entra a procrastinação? Por que essa pessoa não consegue realmente alcançar aquele resultado e executar aquilo que tem que ser feito para que ela consiga, por exemplo, no final, alcançar o resultado? Porque dentro desse processo, o teu cérebro ele é programado para sobreviver e economizar energia para sobreviver. Só que,
Quando eu falo para as pessoas, quer passar por um processo de transformação? Eu desafio as pessoas. Você quer ver? Né? Toma um banho gelado. O que a pessoa vai falar imediatamente? Não. Às 4 horas da manhã, você vai levantar e tomar um banho gelado. A pessoa não. Por quê? Qual a primeira crença que vem? Eu vou ficar doente. Primeira coisa que vem. Outra. Pegar pneumonia. Exatamente. O próprio cérebro já faz o quê? Ele diz pra você exatamente isso. Ele fala assim, ó, eu vou ficar doente, vou pegar pneumonia. Sabe qual que é a real mensagem que ele tem por detrás disso? O corpo físico, o cérebro, ele não entende, mas ele pensa que ele vai morrer. Justamente pelo choque que aquilo traz. Então, quando você decide, quero emagrecer, o primeiro passo que você tem que fazer não é só pegar e falar, vou fazer uma dieta. Gente, eu emagreci. Eu fui na casa dos meus pais, né, no sítio. Chegou lá na festa de aniversário da minha irmã, no dia 30 de setembro do ano passado. E aí, quando chegou lá, a gente se alimentou, foi um churrasco, depois teve o bolo, tudo bacana. Quando finalizou de comer, toda a alimentação, meus irmãos falaram, gente, vamos todo mundo subir no andar de cima e vai todo mundo pesar. Aquela brincadeira de irmãos. E eu, tá bom, vamos subir. Pensei que eu estava com o quê? 100 quilos. Quando eu subi na balança, né, meus irmãos também subiram, e aí eu cheguei a um ponto que eu realmente parei e refleti. Eu falei assim, olha, eu repeti algo que há anos atrás eu tinha já passado. Eu estava com 106 quilos naquele dia 30 de setembro de 2024. E aí eu falei, poxa, eu sou mentor, incentivo as pessoas a cuidar do corpo, da alma e do espírito, eu trabalho dentro da psicanálise para que a pessoa realmente tenha um autoconhecimento de um modo totalmente diferente. E sabe o que aconteceu? Naquele momento eu não estava sendo a referência daquilo que eu falava. E aí, olhei para os meus irmãos, olha gente, o primeiro segredo que eu tenho para revelar para você, acabar com a ansiedade na hora de emagrecer. Eu falei o seguinte, eu falei assim, olha, subi na balança hoje, pessoal. Agora eu só vou subir na balança daqui a 3 meses, ou seja, no ano que vem. Antes da virada de 2025, eu não subi na balança. E aí, eu comecei o meu processo, né, de tomar água, de fazer exatamente o que a doutora Paula estava falando ali. Mudei a minha alimentação, cortei açúcar, cortei refrigerante, eu fiz o que tinha que fazer, e aí o que aconteceu? Fui emagrecendo, no começo não parecia que eu tinha emagrecido nada. Por que as pessoas não conseguem? Porque no primeiro dia que ela sobe na balança, ela vê o peso real que ela tem. Passam 2 dias, ela sobe na balança e ela vê o seguinte, eu não emagreci nada. E o que acontece com o cérebro nesse momento? Já que eu não emagreci nada, para que eu vou ficar fazendo dieta? Para que eu vou ficar fazendo exercício? Para que eu vou ficar fazendo tudo isso? Mas por quê? Porque a primeira coisa que eu falo é, pesou? Bacana. 1 mês depois você volta, assim como se você tivesse agendado agora uma sessão, né, ou seja, uma consulta com a doutora Paula. Você não vai conseguir fazer os exames já no dia seguinte, 2 dias depois você, a não ser que seja algo de muita urgência, né, aí é diferente. Mas é um processo. Então, olhar para si mesmo nesse ponto é o quê? Eu quero emagrecer? Bacana. Eu confesso que eu me pesei uma vez, aí eu mentalizei o peso que eu queria. E aí, quando eu cheguei a 80 quilos, que eu olhei e falei, 80 quilos? Que isso, né? Com 6,6 de altura? Assim, eu falei, não. Aí também, não vou me pesar mais, não vai gerar ansiedade, eu sei o que tem que fazer. Aí foi cetogênica e força. E eu lembro uma das primeiras sessões que você falou assim pra mim, o adulto, a criança mimada, ela emburra, come o que quer, faz o que quer, não tem limite. Aquilo vai doeu no coração, que eu falei, nossa, é verdade, né? Adulta, né? 34 anos, tá na hora, né? 33, né? Que foi a virada a idade de Cristo. Exatamente. E aí, hoje eu me peso, subo em qualquer balança, porque eu sei o peso que eu tô. Hoje eu tô com 62 quilos. Isso é muito legal. E ao mesmo tempo, quando eu sou criança, né? Completando o que você tá falando, quando eu sou criança, se eu deixo a criança interior agir aqui na vida adulta, vai acontecer um problema gigantesco. Que é o quê? A criança, ela não tem as regras, ela não tem essa disciplina, ela não sabe o que quer alcançar. Por isso que entre o querer e o se comprometer, tem uma distância muito grande. Eu falo muito claro, gente, que assim, olha, todo mundo quer, por exemplo, se tornar milionário, todo mundo quer emagrecer, todo mundo quer conquistar a casa própria, todo mundo quer a felicidade, todo mundo quer alguma coisa. Mas poucas pessoas realmente se comprometem a fazer o que é preciso para alcançar aquele resultado. Então, isso basta que você olhe quantas pessoas hoje estão com a gente aqui na live. Quantas pessoas iniciaram o grupo e quantas pessoas realmente deram um depoimento para a doutora Paula ali, dizendo, olha, eu alcancei esse resultado. Eu realmente emagreci, eu mudei o meu hábito de tomar água, eu mudei minha alimentação, eu fiz isso, e sabe o que aconteceu? Aqui está o resultado. Então, entre o querer e o fazer com compromisso, eu falo que tem uma distância muito grande. Todo mundo quer, mas se comprometer é diferente. Deixa eu chamar a Gabriela de novo aqui. Gabriela, se tiver por aí, já conta também.
seu depoimento. Eu tô aqui. Boa noite, Williams. Boa noite. Boa noite, doutora Paula. Boa noite. noite a todos. Bom, eu tive um processo bem diferente, né? Eu passei por uma maternidade há um tempo, né? Mais ou menos um ano. Meu filho fez um ano agora, o mês passado. E eu tive muita dificuldade de emagrecer. Há muito tempo que eu tenho dificuldade de emagrecer. Então, eu comecei a mentoria com o William, né? E o William falou uma palavra, uma frase que ficou marcada na minha cabeça até hoje. Vença uma área da sua vida. Falei, tá, mas qual área? Ele falou, qual área você gostaria de vencer no seu corpo físico? Eu falei, eu gostaria de emagrecer. E foi aí que a gente começou o processo, né? Eu fiz um propósito comigo mesma de emagrecer. E eu hoje perdi 16 quilos, né? Pesei hoje na balança novamente e já perdi 16 quilos em 2 meses. Então, assim, é uma evolução muito grande. Eu tinha dificuldades para emagrecer. Sempre tive muita dificuldade para emagrecer. Teve tempo de eu tentar emagrecer e perder apenas 2, 3 quilos. Mas algo que o William falou comigo que ficou guardado é que o seguinte, primeiro a gente começa aqui, né? E a gente vai vendo os resultados no corpo. E realmente hoje eu tenho essa vitória para contar para todo mundo. Mudei a minha rotina de alimentação, tirei o refrigerante da minha vida, né? Que é um vilão, nossa vida. E foi uma luta, gente. Não é fácil tirar o refrigerante, não, né? O tal do refrigerante é viciante. Mas, graças a Deus, hoje eu tô no suco natural, tá, gente? Suco natural, água, graças a Deus. E já perdi 16 quilos. Tô chegando na meta que eu quero ter 62, 60, né? Vamos falar 60, não 62. 60, já tô com 73. Então, eu tava com 89. Então, eu perdi 16, 17 quilos, né? Eu acredito que é isso. Matemática, acho que é isso mesmo. 16, 17 quilos, é por aí, né? Mas, graças a Deus, já tive essa vitória. Tô muito feliz mesmo. Bom, Parabéns por isso. é possível desde que haja comprometimento. É por isso que eu falo com as pessoas que muitas vezes entra um ponto bem simples nisso. Quando eu falo de vencer no corpo físico, é porque o primeiro a chegar no mundo e se desenvolver foi o corpo físico. Se você observar, é onde você amamenta, é onde a criança ela não tem um nível de consciência. Ela simplesmente é um ser praticamente que ela absorve tudo e ali a parte física, os 5 sentidos, eles são trabalhados. A parte emocional, ele só vem depois. Só vem depois dos 5, 6, 7 anos. Eu sempre falo que é dos 7 anos que a pessoa tem um nível de consciência, de saber o que sente, saber se expressar melhor. Começa a aprender ali, na realidade, a se desenvolver no campo emocional. Então, o que acontece nesse processo? Você pode observar o seguinte, se eu falar para a pessoa, né, inclusive a doutora Paula, a Gabriela, acredito que estava numa live, eu falo para a pessoa assim, olha, é importante você jejuar. Inclusive, até mesmo para esse processo do emagrecimento, é importante o jejum muitas vezes. Porque o nosso corpo, ele não foi feito para comer o tempo todo. E aí você utiliza essa máquina de digestão, você não permite que ela termine o processo daquele alimento e já coloca outro em cima, e às vezes outro alimento que é completamente... O nosso corpo não é uma máquina. Até as máquinas param. Só que nós abusamos muitas vezes desse processo do nosso próprio corpo. Por que isso acontece? Porque ninguém nos ensinou uma coisa muito importante. Pensar em como é que realmente eu posso utilizar do meu corpo físico. Porque se até uma máquina ela para manutenção, por que eu falo muitas vezes para as pessoas? Tire um dia de jejum. A maioria das pessoas só jejuaram porque foram obrigados, porque ou iria tirar sangue ou porque precisava passar por algum processo médico. Mas pouquíssimas pessoas realmente tira pelo menos um dia, ou pelo menos 18 horas, 16 horas, que é o jejum intermitente. Para quê? Para que o corpo funcione de um modo completamente diferente. E aí, a pessoa simplesmente come de forma errada, é pizza, é macarrão, e só massa, você entende? Ou seja, e no final ela fala, não, eu quero emagrecer. Isso não funciona. Então, ou você realmente se compromete com o teu processo, ou se não, eu falo que assim, vai chegar um momento que você vai olhar pro teu neto, e aí o teu neto vai querer o colo da avó ou do vô, e aí você não aguenta. Eu já vi pessoas passando por isso. Meu pai é um desses. Eu vejo meu sogro, que sempre tá fazendo ali uma musculação, sempre fazendo, né? Ou seja, um senhor de 63 anos, ele pega meu filho no colo, meu filho tem hoje 10 quilos, e ele sacode, brinca com o menino, levanta, abaixa e tudo. Meu pai, se ele ficar com o neném no colo 10 minutos, ele fala, não aguento, filho, pega aqui que tá muito pesado. Mas por quê? Qual que é a diferença entre os dois? A diferença é que um, durante a vida toda, se preparou para esse momento. Hoje, meu sogro é avô, só tem um netinho, né? Tá para chegar mais um logo aí, mas por enquanto só tem um netinho. Mas com 63 anos, ele tem essa capacidade de pegar o neto no colo, de brincar com o neto, de se agachar. Enquanto eu vejo meu pai,
É por olhar o meu pai, olhar minhas irmãs que passaram por um processo de bariátrica, olhar algumas pessoas que têm à minha volta, a dificuldade que essas pessoas têm de amarrar um cadarço, de vestir uma roupa, porque diferente. Às vezes meu pai não gosta nem, agora ele tá emagrecendo, mas ele não gosta nem de sair nas fotografias de família. E isso, eu vejo o sofrimento que foi, entende? Esse processo. Então, tudo isso agora, eu quero trazer para você um pouquinho, rápido, né, falando aqui sobre as feridas emocionais e o que essas feridas trazem muitas vezes na vida da pessoa. Muitas vezes, igual a doutora Paula chegou a comentar, a ferida da rejeição. Ela pode se manifestar com uma sensação de não ser aceito ou de não merecer estar em forma. Olha que interessante. Isso pode levar à compulsão alimentar como uma forma de preencher um vazio. Muitas vezes a pessoa ela nem é fome. É um sentido de vazio na alma que ela vai para um prato de comida e ela começa a buscar. Ou seja, uma satisfação no lugar errado. E aí o que acontece? Daí começa aquele processo de engordar, daí ela busca emagrecer, mas imediatamente acontece alguma coisa na vida dela onde ela é ativada na rejeição. E sabe o que acontece com essa pessoa? Ela vai lá e volta a se alimentar de forma errada tudo novamente. Outro ponto da rejeição vindo para um outro lado. Se eu for magro ou magra, eu ainda serei aceito pelas pessoas que eu amo? Será que porque às vezes a pessoa ser gordinha, ela chama atenção, sempre tem alguém brincando, dando risada. Pode ver uma pessoa, o que aconteceu na televisão, o Leandro Hansson. Ele é um ator muito famoso, que ele passou por um processo de bariátrica, e aí o que acontece? Muitas pessoas diziam o seguinte, nossa, quando ele era gordinho, ele era legal. Era engraçado. Ele era engraçado. E isso, o que acontece? Não é o caso do Leandro, porque ele é muito bem resolvido, passou por um processo, claro que tem que passar, principalmente quando vai fazer algo do tipo, mas sabe o que acontece? É interessante, se você emagrecer, o que de pior pode acontecer? Se você responder essa pergunta, você destrava. O que de pior pode acontecer? Porque quando você entende o que de pior pode acontecer, as pessoas não olhar mais pra mim. Ou se não, tem pessoas que se sentem invisível e tem pessoas que não, que elas, muitas vezes, claro que justamente na rejeição ela vai se sentir exatamente assim, mas muitas vezes é ao contrário. Ela chama atenção demais, mas interiormente ela se sente rejeitada. Então ela deixa de fazer parte de grupos, de amigos, de ir até alguns lugares, porque, não, as pessoas vão ficar olhando pra mim. Ou se não, justamente por quê? Por causa de algo que vem lá do passado dela. A ferida da humilhação, ela pode fazer, então, que a pessoa sentir vergonha do próprio corpo, evitando situações como usar um biquíni, ir à praia, ou até mesmo, né, fazer com que essa pessoa, ela se lembre de momentos que ela já foi humilhada. Por exemplo, ela estava num palco e aí as pessoas começaram a apontar o dedo e aquilo trouxe para ela, entende? Esse sentimento de humilhação. E isso pode trazer resultados, sim, na alimentação, sim, no resultado do que o corpo vai responder àquilo que a mente está programada para te proteger. E te proteger, você come mais. E é interessante, uma das coisas que a doutora Paula falou hoje, né, dentro do depoimento dela, é que muitas pessoas, imagina o seguinte, eu tratei uma pessoa exatamente nesse sentido, que ela passou por uma situação muito difícil com a mãe. E quando ela passava essa situação muito difícil com a mãe, o que acontecia? Ela, o tempo todo, entrava em guerra com a mãe. Então ela era sempre gordinha. Se afastou, ela emagreceu. Só que quando chegou um período que a mãe dela começou a ter problemas de saúde, ela precisou morar com a mãe. E foi nesse momento que ela precisou morar com a mãe, sabe o que aconteceu? Ela engordou pelo menos uns 20 quilos, só porque ela voltou a morar com a mãe. E aí, você sabe o que acontece com isso? É simples. Quando a pessoa está num ambiente onde ela se sente o tempo todo sobre ataque, o que ela faz? Para se proteger, ela precisa se sentir maior. E para se sentir maior, o que ela faz? Ela se alimenta, come e engorda. E aquilo cria como se fosse uma barreira. Para quê? Para que ela se sinta novamente protegida, para que ela se sinta bem. Só que ela não está bem. Ela, para se proteger, criou uma massa, ou seja, de gordura em volta dela, e aí no final o resultado ela não consegue lidar com as emoções do que realmente aconteceu. Agora, imagina se ela realmente resolvesse as suas questões com sua mãe. Imagina se ela resolvesse as suas questões com o passado. Ela não precisaria que o corpo dela sofresse as consequências. Sabe por quê, gente? É sério. Imagina só, vou usar você, doutora Paula, que tá com o microfone já aberto aí, como exemplo. Imagina só você sair e andar 1 quilômetro com 5 quilos de arroz em cada mão na sacolinha. Quanto tempo vai demorar para começar o seu corpo doer, sua perna, seus braços, seus ombros, para tudo isso começar a doer? Quanto tempo você acha? 5 minutos. Eu acho que assim que eu sair do mercado já tá tudo doendo, porque é peso. Agora, imagine as pessoas que carregam um peso
no físico, nas pernas. Por quê? Porque na realidade, muitas vezes não é. Claro que tem pessoas que sim, gente. Tem pessoas, eu tenho esse nível de consciência. Tem pessoas que têm, de repente, tireoide, que altera completamente. Doutora Paula pode dizer isso melhor, altera completamente o organismo. Então tem pessoas que, por causa da tireoide, ela engorda muito, você entendeu? Ou emagrece muito. Muitas vezes tem pessoas que faz diversas coisas, ou seja, o corpo tem sim suas limitações, tem as diferenças, tem sim os problemas. Mas algo que eu venho notando é que enquanto você não trabalhar internamente, externamente é reflexo do que acontece interiormente. Então a primeira que eu falei foi rejeição. A segunda, humilhação, e agora sim nós entramos no abandono. Então, o abandono, por exemplo, ele pode criar uma crença de que a pessoa sempre será deixada de lado, levando a comportamentos de autossabotagem, como desistir da dieta, desistir de fazer exercício físico, desistir de seguir aquilo que, por exemplo, um profissional vai passar. Então, o abandono, ou seja, se eu mudar, as pessoas que amo vão continuar ao meu lado? Sim. Porque o medo de se sentir sozinho, ou seja, faz com que essa pessoa, então, muitas vezes se auto-sabote, procrastine. Imagina, muitas vezes, quantas vezes você começou algum processo e você desistiu, e você nem sabe o porquê desistiu. Eu falo que tem uma coisa do cérebro, completando algo que eu disse antes, quando você toma uma decisão, isso aqui é algo que é fantástico para você compreender o porquê que muitas vezes você não alcança resultado. Quando você toma uma decisão na tua vida, o teu cérebro, ele olha para você e ele fala assim, olha, 5, 4, 3, 2, 1, esquece isso. E você se esquece de dar continuidade àquele processo. Por quê? Porque quem tá no comando da tua vida, muitas vezes não tem compromisso com o teu propósito. Se o meu propósito é emagrecer, se o meu objetivo principal é emagrecer, e olha, por que tem a ver com o propósito? Hoje eu tenho autoridade, doutora Paula, até mesmo a Gabriela, tem autoridade para quê? Porque elas emagreceram, então elas têm autoridade para ensinar até mesmo outras pessoas como fazer isso. Agora, muito mais está relacionado ao emocional do que muitas vezes o mundo externo. Então a ferida da traição, de repente você se sentiu, não é que aconteceu, só o fato de você ter se sentido traída ou traído, isso pode gerar desconfiança o tempo todo, levando a pessoa a acreditar que nunca vai funcionar para ela. Eu já tentei e falhei. Eu não confio em mim. Eu não confio mais em mim. Quantas pessoas, você pode ver que é interessante. Se eu colocar uma caixa de chocolate na frente de uma pessoa e disser para ela o seguinte, olha, se você não comer essa caixa de chocolate durante 1 mês, ela vai ficar aberta aqui na sua frente e eu vou te dar R$1.000. A recompensa pode ser que a pessoa consiga, mas ela vai sofrer muito, porque ela não está no controle. Agora, se não for algo desse tipo, olha, eu vou deixar essa caixa aqui. Se você não comer daqui 1 mês, eu te dou, eu vou te dar algum presente secreto. Qual é a possibilidade dessa pessoa acabar com a caixa de bombom? É muito grande. Então, por quê? Porque muitas vezes essa pessoa, ela não é só que ela não confia em si mesma, ela não tem controle emocional, ela não está no governo da própria vida. A próxima ferida aqui é a ferida da injustiça. Ela pode resultar em uma sensação de que o esforço nunca será recompensado, que foi o que eu acabei de mostrar também na anterior. Cada uma dessas feridas, ela cria um padrão, então, emocional, que podem ser trabalhados para destravar a sua mente. Como? A partir do momento que eu sei. Eu já me senti injustiçada. Olha que coisa interessante. Quando eu era menino, eu tinha 5 irmãos, né? Eu tenho 5 irmãos. E aí, o que aconteceu? Um dia eu deixei na geladeira um Danone, um potinho de Danone que meu pai me deu. Todo mundo tomou deles. Eu falei, não, eu vou guardar porque eu quero tomar esse Danone com uma bolacha que eu vou comprar. E eu deixei o Danone na geladeira. Quando eu voltei, cadê o Danone? Ou seja, acabaram, sumiu o Danone, nem o potinho. Eu achei, porque se esconderam com medo. Não descobri quem era. Naquele momento, como que eu me senti? Injustiçado. Por que né, todo mundo comprou pra todo mundo, cada um tomou o seu, e por que além de tomar o dele, ainda tomaram o meu? E aí, sabe o que acontece? Isso, quando não é resolvido, parece uma coisa muito simples, não é? Mas a injustiça, ela traz o quê? Grandes transtornos pra nossa vida adulta. Agora, olha só, faço tudo certo e não vejo resultados. Isso é injusto. Então, tem pessoas que muitas vezes ela faz tudo certo e não tem o resultado. Mas por que ela não tem o resultado? Porque muitas vezes tem algo interior que está travando ela. E aí, enquanto você não começa a desbloquear suas crenças, entender que essas feridas, elas criam pensamentos automáticos, como, meu metabolismo é ruim, nunca vou conseguir, comida é a minha única felicidade. Quem aqui já pensou assim? Comida é minha única? Pode falar. Eu
eu já tive pessoas que me matricularam na academia de 1 ano, paga, e eu começar a pensar, eu não vou porque as pessoas vão olhar o que eu tô fazendo. Eu não vou porque vão olhar meu short. Eu não vou porque a música tá me atrapalhando. E nisso, em 1 ano, eu pisei, acho que uma vez na academia, né? E aí, hoje eu amo estar na academia. Então, essa questão das crenças é muito importante. Eu tive também as duas, né? As principais, da rejeição e do abandono. Então, a comida era um conforto. Eu tô feliz, vou comer. Eu tô triste, também vou comer. Eu ganhei alguma coisa, também vou comer. Eu perdi alguma coisa, também vou comer. Então, em vários momentos, a comida foi minha melhor amiga. Até a hora de eu começar a entrar num looping, de quase enlouquecer. E aí, entender que não era isso e virar uma compulsão. E aí, causar até uma bulimia. E aí, quando a gente resolve isso, você olha o lado da mãe, o lado do pai, honra eles e segue com respeito e dignidade, você solta essas travas. Então, o processo mental é 90% do seu processo de emagrecimento. É quase o que acontece em Brasília, né? Tudo acaba em pizza. Então, é muito complexo isso. Então, assim, a comida é minha única felicidade. Quais são as frases, se você quiser compartilhar, quais são as frases, eu amo comer, né, também. Sou de família italiana, eu amo comer massa. Eu cresci ouvindo também, nós somos a cozinha, nosso coração, então todo mundo vai pra cozinha, todo mundo tem que estar aqui, vocês estão se odiando, mas a comida tá boa. Ou seja, quantas frases de crenças nós temos para não alcançar nossos objetivos? Eu falo uma coisa que é muito forte, quando você encontra a crença central, claro que nós não vamos comentar exatamente sobre, mas na última sessão com a doutora Paula a gente trabalhou uma das crenças centrais. Quando você descobre, você quase cai de costa. Por quê? Porque daí você percebe o porquê muitas coisas na sua vida ficam travadas, porque muitas coisas às vezes não está dando certo. Então, existe uma crença central que mantém, olha só que interessante, o cérebro mantém completamente protegida essa crença para que você não emagreça. E aí, você sempre vai dar desculpas, entende? Quais são as crenças, né? A doutora Paula até colocou aqui, ó. Quem quiser escrever algo sobre, né, essas crenças, vocês podem compartilhar aqui que eu vou lendo e vou falando o seu nome aqui. Mas, muitas vezes, o porquê que você começa um processo e muitas vezes não finaliza. Porque existe um padrão de crença e essas crenças geram o quê? Geralmente, as feridas emocionais, né? Elas criam um pensamento automático e esses pensamentos automáticos, se repetindo durante várias vezes, se tornam sua crença. E agora, como é que você quebra essa crença? Uma coisa muito interessante. A crença, imagina uma árvore. Quando eu vou lá e planto uma árvore, é fácil, às vezes, até eu arrancar. Só que uma árvore, ela vai gerando outra crença, que é outra árvore, outra, e de repente você tem uma floresta de crenças negativas. E agora, como que eu venço? Como que eu venço a autossabotagem? Sendo que eu tenho tantas crenças e meu cérebro é programado para proteger as minhas crenças e não para me deixar ter resultados, para ser feliz, para alcançar meus objetivos. Então, a verdade é que você pode reprogramar a sua mente. Você pode mudar essa sua realidade. Do mesmo jeito que eu parei, olhei para mim e falei assim, olha, eu não me sinto bem dessa forma que eu estou. Por quê? 16 quilos a mais eu carregando durante 1 ano, durante 2, durante 3, e a tendência é o que? É aumentar. Então, quando você quer entender realmente o processo, por que que muitas pessoas não emagrecem? É muito simples. Porque muitas vezes ela esconde interiormente uma crença. Ela esconde interiormente algo que está fazendo o quê? Manipulando as decisões dela, só que para o sentido negativo. Você sabe que você precisa emagrecer. Você sabe como você pode emagrecer. Você pode buscar ali a ajuda ali da doutora Paula para ela te dar as orientações através do desafio, mas através também de uma consulta. Mas muitas vezes, sabe o que acontece? Nós nos sabotamos. Eu já tentei, eu já fiz sessões, eu já busquei o médico, já fui na nutróloga, mas você realmente colocou em prática tudo aquilo que a pessoa passou para você? Se isso não aconteceu, é porque muitas vezes está muito mais relacionado o que está acontecendo interiormente com você do que o que está acontecendo exteriormente. Então, pense em uma situação agora onde você recorreu à comida para aliviar uma emoção. Olha, o luto é algo, né, muito forte. Pergunte-se o que realmente eu estava sentindo. Se você começar a entender isso, então, em qual momento eu recorro principalmente a comida para aliviar uma emoção? Eu falo por que isso? Muitas pessoas, elas não percebem, mas é automático. Às vezes está assistindo televisão e aí passa, por exemplo, um comercial e aí ela sente aquela coisa assim, sabe? Saliva a boca, ela fala, nossa, ela não estava com fome. Ela não estava com fome, mas de repente, o que aconteceu? Um gatilho emocional acionou e aí ela fala assim, vou comer. Não é porque ela viu. Aquilo acionou alguma sensação de prazer. Uma coisa importante a maioria das pessoas não alcançam resultados na vida, sabe por quê? Isso não é só sobre alimentação e o fato de emagrecer, não. É porque a maioria das vezes nós estamos em busca do prazer e fugindo da dor. Quando eu falo de emagrecer, quando eu falo de dieta, quando eu falo de fazer exercícios físicos,
cada uma dessas palavras foi na sua mente quando eu falei relacionado à dor e não ao prazer. Quando você está o tempo todo fugindo da dor e em busca do prazer, e você não ressignifica a academia, acontece o que aconteceu com a doutora Paula. Ela paga 1 ano de academia, vai lá, passa o cartão, é 1 ano de academia, ótimo. Nossa, agora eu vou, né, me tornar alguém que vai arrebentar na academia. Só que tem um problema. Foi lá dizendo o quê? Vou fazer. Por quê? Não, ela vai, a consciência dela, ou seja, os 5% estava acionado naquele momento. Só que tem um problema, gente. Nós não estamos numa luta justa. É uma luta muito injusta contra 95% de força, que é o subconsciente, e o inconsciente não precisa pensar para que as suas mãos peguem o celular. Você simplesmente ouve o celular, vai, pega, e já sabe. Você já passa o dedo, coloca aqui o dedo na parte de trás e aciona e começa a falar. Então, inconscientemente, ou seja, o seu subconsciente está o tempo todo tomando decisões por você. E aí, como que você vai alcançar resultado? Sendo que, repetindo, quem está no governo, ou seja, no comando da tua vida, não tem nenhum compromisso com aquilo que você quer alcançar como resultado, ou com o teu propósito de vida. Então, eu falo novamente, pergunte-se em que situação onde ou seja, ou você recorre à comida para aliviar suas emoções. Pergunte-se novamente, o que realmente eu estava sentindo naquele momento. E como eu poderia ter lidado com isso de outra forma? Quando você começa a questionar, isso começa a transformar completamente a sua vida. Então, as feridas emocionais, elas geram o quê? As crenças. As nossas crenças geram bloqueios emocionais. E aí, você pensa o seguinte, tá bom, a ferida da injustiça só envolve na parte de emagrecimento? Claro que não. A ferida da injustiça envolve em todas as áreas da sua vida. Cada uma das feridas emocionais vai desenvolver um problema no teu relacionamento, vai desenvolver um problema na tua relação financeira, vai desenvolver um problema, ou seja, no seu físico, no seu espiritual, nas suas amizades, em todas as áreas da sua vida. Sabe por quê? Porque quando você cria um bloqueio, ou seja, um muro, uma parede invisível, onde as pessoas não veem, para se proteger, você se protege sim de ser ferido novamente emocionalmente, mas você também deixa de que não permite que as pessoas se aproximem mais. Então, eu falo que quando você passa a curar o seu interior, o reflexo, ele vem também no seu exterior. Então, a primeira coisa é, os padrões mentais que sabotam o seu emagrecimento está relacionado com o quê? Pode incluir pensamentos como eu não mereço, é muito difícil para mim, eu não tenho força de vontade, eu não consigo, já tentei várias vezes. São pensamentos. Só que esses pensamentos, eles vão criar o quê? Um ciclo de autossabotagem. Por que um ciclo? 1 árvore, 2 árvores, daqui a pouco você tem 100. E aí, como que você vai ter força? Já que é 95% do subconsciente contra 5% da consciência do que eu quero. Quem está no governo da sua vida não tem compromisso com o resultado que você quer alcançar. Quer emagrecer? Por onde começa isso? Pelo seu emocional. Olhar para dentro. Entender o que realmente te machucou. Eu falo, e agora vai ser muito forte, tem pessoas que estão sangrando emocionalmente, tem pessoas que se alimentaram de um fruto. Eu vou dar um exemplo. Lá na infância, de repente, alguém me chamou de burro. Você é um burro. Isso feriu a minha alma. Mas era o quê? É um fruto que a outra pessoa produziu. A pessoa disse que eu era um burro de acordo com o que ela pensava naquele momento e de acordo com a raiva que ela estava sentindo. Ela produziu um fruto, isso era bom ou era ruim? Isso não era sobre mim, era sobre ela. Só que eu não tinha inteligência emocional, filtro emocional, e sabe o que eu faço? Eu pego aquele fruto, burro, olha o fruto do burro aqui, ó. Tá aqui o fruto. E eu pego, coloco pra dentro, engulo. E aí, só que tem um problema. Eu não vomito isso e não faço a digestão desse processo da forma correta, porque eu não tenho filtro. Sabe o que acontece com isso? A pessoa vai passar a vida toda se sentindo dessa forma. Exatamente. Por quê? Porque ela não ressignificou. Ela não precisaria nunca comer esse fruto, porque cada pessoa, muitas vezes que estão ao nosso redor, eu falo que pessoas são como árvores. E se as pessoas são como árvores, o tempo todo elas estão dando fruto. E o fruto é de acordo com aquilo que elas pensam, sentem, de acordo com a raiz, de onde veio, de acordo com o que aconteceu na infância dela também, entende? Quando eu tenho inteligência emocional e blindo a minha mente, sabe o que acontece? As pessoas, pode o mundo cair ao meu redor, eu estou bem. Por quê? Porque eu entendo que não é sobre mim, é sobre ela. Quando eu entendo isso, agora, é claro, se o que ela está falando tem referência com aquilo que eu estou fazendo, daí eu não me vitimizo, aí eu me autorresponsabilizo e procuro ver o que eu posso mudar para que isso não ocorra novamente. Isso é inteligência emocional. Eu não aceito mais o que as pessoas falam sobre mim. Eu não me importo no sentido nivelado, equilibrado do que as pessoas pensam sobre mim. É importante o que as pessoas pensam sobre mim? É, mas eu vou deixar uma pergunta aqui e gostaria que vocês respondessem. O que Deus não tem nada a ver sobre religião. O que Deus pensa
pensa sobre você é importante? Quem pode responder essa? Responde aqui, ó. O que Deus pensa sobre você é importante? Independente de religião, não é sobre religião. Deixa eu ver um sim aqui. Ou seja, se eu começo por aqui, o que Deus pensa sobre mim é importante? Então, peraí. Ele pensa que eu sou burro, que eu sou, né, um fracassado. Ele planejou isso para que eu vivesse dessa forma? Gabriela, sim. Não foi isso. Deus pensa que você é mais que vencedor, né? A Estela, sim. É muito importante o que Deus pensa sobre mim. Mas, Estela, você vai cair de costa agora. Só que tudo o que Deus fala sobre nós, na maioria das vezes, nós descartamos. Automaticamente. Agora, você quer ver que interessante? O que as pessoas pensam sobre mim é importante e tem um peso grande? Respondam aí essa. Opa, você é mais demais, parece um esqueleto. Opa. O que, principalmente pessoas de grande autoridade sobre a nossa vida, como nossos pais, né? Ou seja, pastores, padres, você pode ver que é tudo com P, né? Políticos, programas de televisão, né? O Ronilson, sim, o que as pessoas pensam sobre nós é importante. A realidade é que não deveria ser, mas o nível de importância que nós damos para o que as pessoas falam, na maioria das vezes, é até muito mais alto do que o que nós damos importância sobre o que Deus fala sobre a gente. Agora, a pergunta que vai chegar lá é: o que você pensa, fala e age sobre si mesmo, qual é o nível de importância que tem? Principalmente pensamentos sabotadores, a gente dá uma importância, né? Eu, por muitos momentos, me olhava no espelho e me sentia nada, né? As pessoas, mas você é médica. Eu falava, grande coisa, não tô bem. Então, e aí quando você olha no espelho, você começa a se olhar e falar, nossa, olha esse olho, que perfeito, olha esse nariz, olha essa... Tá lindo tudo, eu sou maravilhosa, sou grandiosa, sou abundante, eu mereço. É diferente. Mas quando a gente se olha a primeira vez, a gente vai achar, o cabelo tá armado. Nossa, esse cabelo tem que ser progressivo. Nossa, olha esse nariz, tá torto. Ou seja, nós olhamos pra tudo aquilo que é negativo e fortificamos. Mas eu até falei hoje, não lembro se foi com a Gabriela, que é mentorada, né? Mas eu falei algo. Quando você faz errado, quando não dá certo, você é a primeira pessoa a levantar e criticar a si mesmo. Mas quando você acerta, quando as coisas dão certo, você não comemora as pequenas decisões. Ou seja, eu emagreci 1 quilo. No lugar da pessoa falar, eu emagreci 1 quilo. Nossa, que coisa, que delícia, eu emagreci 1 quilo. A pessoa, nossa, só emagreci 1 quilo. Não é assim? Então, o que acontece? Só pra finalizar esse ponto aqui, o que Deus pensa sobre nós deveria ser algo excepcional, mas nós não utilizamos isso como referência real. Nós temos, sim, aquela fé, sabe, é importante e tal, a gente acredita nisso, mas a gente não age de acordo com isso. Porque se agisse, nós entenderíamos que muitas das nossas crenças não seriam num nível tão alto nas nossas decisões. Nós teríamos diminuído tudo isso. Por quê? Eu sou filho do Criador, eu nasci pra vencer, você tá entendendo? Eu tenho uma vida abundante. Não, a pessoa, ela se coloca totalmente ao contrário. O que as pessoas pensam sobre mim não deveria ser importante, mas é uma das coisas que mais incomoda as pessoas. E aí é o que eu falo, para de comer esses frutos. Então, quando você entender que aquilo que você pensa, fala e age, ou seja, os seus comportamentos, eles podem mudar completamente você, as suas atitudes, o que acontece? Você passa a reavaliar a sua vida. Hoje eu tenho uma cliente que ela tem 69 anos de idade. Ela entrou faz 2 semanas comigo. Sabe o que acontece? Cada uma das sessões, a primeira coisa que eu tive que quebrar com ela foi, mas eu tenho 69 anos. Eu falo, tudo bem, mas e se você viver mais 30? Falei, quantos anos tem a sua mãe? Ela falou, minha mãe tem 90. Eu falei, então, são 20 anos aí de referência. E se você chegar aos 90, você vai querer ser, agora eu vou bagunçar, gente, mas me ajuda aí, leva na boa. Você vai ser uma velha descangalhada? Você tá entendendo? A hora que ela ouviu isso, ela falou, de maneira nenhuma. Ela tem um sotaque de voz bem legal, e aí ela dizia assim, que é isso? Eu vou ser uma velha igual a minha mãe tá melhor do que nós dois. Aí eu falei assim, olha que interessante. Eu falei, então, a hora de você começar não está relacionado à sua idade. Porque muitas vezes nós temos toda uma crença, não é sobre idade, é sobre o que eu quero alcançar. Quando você aprende a governar suas emoções. E eu te mostro de um ponto, antes de eu te falar sobre quando você aprende a governar suas emoções, imagine que a vida é um carro, tá? Vamos só imaginar esse ponto, a vida é um carro. Você, que é o seu eu, está sentado no banco de trás e as suas emoções no banco da frente. Vamos dizer que a raiva esteja justamente no controle desse veículo que é a nossa vida. Você tá com raiva, ou se não, as feridas emocionais estão no controle da sua vida. Você o tempo todo se vitimiza, o tempo todo você não se autorresponsabiliza. Aí sabe o que acontece? Você está no seu eu, tá no banco de trás. Quem tá no governo, ou seja, no comando ali, no controle do carro, é a raiva. Pra onde a raiva te leva? Pra onde a autossabotagem está te levando? É como se você precisasse ir pro Rio de Janeiro e ficasse dando uma voltinha no quarteirão da tua casa. Você tá entendendo? Como que você vai alcançar o Rio de Janeiro, ou seja, o teu objetivo, tô dando um exemplo, sendo que você só tá dando voltinha na sua vida? Então, todas as pessoas que se comprometem realmente, elas vão ter que sair desse ciclo de autossabotagem. E como faz isso? Olha, começando a cortar esse jardim negativo da sua vida. Os pensamentos negativos, as crenças, esses padrões de comportamento. Toda vez que eu sinto uma emoção, eu pego e vou comer, porque eu estou sendo ativado. É a mesma coisa de eu pegar e acender aquele botãozinho que acende a luz.
apaga a luz, aí eu vou lá e aperto o botãozinho. Então, o que realmente está acontecendo com você? Porque a doutora Paula vai fazer um novo desafio. Só que quantas pessoas realmente vão se comprometer? Quantas pessoas realmente querem? Não só querem, mas decidem. Mas não só decidem, mas se comprometem a fazer o que for preciso para chegar ao resultado. Não importa se é no teu relacionamento, de repente você está vivendo um relacionamento horrível. Você já não se conversam mais, já não tem mais, você entende? Aquela relação que tinha igual no começo, de repente a tua vida financeira está numa situação deplorável. Tudo isso tem a ver com suas crenças. Quando as pessoas entram no processo comigo, ela passa a entender sobre as crenças, passa a entender sobre o relacionamento, relacionamentos abusivos. Doutora Paula falou. Comente aí, doutora Paula, o que acontecia nos relacionamentos, o que as pessoas falavam e se isso interferia na sua vida? Muito. Bom, aí quando eu descobri que eu tinha algum probleminha com a minha mãe, mas não sabia ao certo o que era esse probleminha. Depois, né, no processo de mentoria, descobri que eu realmente não fui rejeitada, não fui abandonada, ela me deu o meu melhor, que foi a minha vida, mas o meu inconsciente, ele procurava o quê? Não, meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos, então, na busca de um pai, encontrava uma mãe que tinha alguns jeitos de demonstrar o amor de uma forma diferente. Então, nisso, 2 relacionamentos abusivos, que é um cara deles olhava e falava, nossa, você trabalha com endócrino, você emagrece o povo e é gorda? Nossa, você olha no espelho, como é que você vai atender as pessoas assim, acima do peso? Se você desse jeito, se eu te largar, ninguém vai te querer. Então, aí nisso, com tudo isso, a vida virou, né? Aí questões financeiras mal resolvidas. Então, o reflexo do peso foi muito importante, porque eu ouvia coisas assim, você é feia. E aí, quando você sai desse relacionamento, exatamente a gente falou do espelho. Quando eu olhava no espelho, eu falava, gente, mas eu sou muito feia. Ou como é que eu preciso fazer alguma coisa pra emagrecer? Onde eu entrei num looping, e aí onde eu consegui chegar a 50 quilos, a pessoa falou assim, agora você parece um cachorro. Agora quem gosta de osso é cachorro. Aí você fala, mas eu tô acima, eu tô parecendo um balão, uma gorducha. Eu ouvia isso, você é gorda, feia, ninguém vai te querer se eu te largar. E aí quando eu emagreci demais, eu escutava, nossa, mas aí você tá parecendo quem gosta de cachorro é osso. Aí você imagina o psicológico, né, que você já tá ali com... E aí eu entrei num loop de vou trabalhar, assim, vou ganhar dinheiro. Só que o dinheiro vinha e escorregava, porque eu tava com um cano em aberto. E aí quando eu passei no processo de, opa, peraí, tem alguma questão com a minha mãe que eu preciso resolver isso, entendeu? Eu entendia que tinha que honrar pai e mãe. Peraí, meu pai faleceu, o que eu preciso fazer? Ele faleceu não foi porque eu quis, nem porque ele quis, foi um propósito muito maior de estar contando a minha história, de poder transformar as pessoas, de ser especialista em emagrecer as pessoas. E quando eu entendi que a minha cabeça, que eu não precisava comer minhas emoções, que eu era perfeita, que eu linda, maravilhosa, tinha uma orelha de abano, tudo maravilhoso, tudo deu certo na minha vida. E quando comecei até a me conectar mais com o meu espiritual, eu olhei pro espelho e falei, eu sou maravilhosa, magnífica. Agora é só empodera, ergue e eu sou maravilhosa, abundante, não aceito menos. Ou seja, o quanto as pessoas influenciam no nosso emocional, nas nossas decisões. E outra, sempre vai ter um olhar contrário. Não dá pra gente agradar a todos. Mas pior, acho que o pior dos abandonos é quando nós mesmos nos abandonamos no processo. Deixando de olhar pra si mesmo, deixando de olhar pra criança que muitas vezes é interna, que ficou pra trás, pra tudo isso. Então, todas as feridas emocionais, tudo que aconteceu durante a nossa vida, programou você para se proteger. E aí, se protegendo o tempo todo, o que você faz? Você só tá tentando refletir o que vem de fora e nunca olha para dentro. Então, quando eu pergunto para as pessoas, né, quem é você? Quem te ensinou a pensar? Quem te ensinou a estar num relacionamento? Quem te ensinou a ser pai, ser mãe? Quem te ensinou a tomar decisões e nunca deixar que emoções gerencie, domine, governe sobre as suas decisões? Quem te ensinou a realmente olhar e falar assim, olha, eu estou me auto-sabotando? Ou quem te ensinou a ter um filtro emocional para o que dizem? As pessoas dizem o que elas pensam, mas na realidade está muito mais relacionado às feridas emocionais que elas mesmas têm. Porque quem fere, na maioria das vezes, é uma pessoa ferida. Eu falo que, né, durante esse processo, muitas vezes você vai ser atacado por pessoas que têm boas intenções. E nossa, esse é o problema. Tá cheio. Então, muito, às vezes a pessoa chega, não, mas deixa eu te dar um conselho. E o que eu venho orientando os meus mentorados? Quando a pessoa vier te dar um conselho, a primeira coisa, você tá pagando por aquilo? Não. Então, se você não tá pagando, você vai ouvir, mas a primeira coisa que você vai fazer, você anota e avalia aquilo. Por quê? Porque a pessoa tá dando um fruto de acordo com o que ela está vendo e não de acordo com o que você está vivenciando. Então, quantas vezes as pessoas, elas abrem uma armadilha, que é o quê? Eu gosto muito de trazer um ponto, não é sobre religião, mas tem uma parte na Bíblia que fala que a fé vem do ouvir. Então, ouvir é o quê? É eu me abrir, dar espaço para outra pessoa. A pessoa te convence de qualquer coisa. Gente, você quer ver? Muitos relacionamentos estão acabando justamente por causa disso. Sabe o que as pessoas fazem?
elas estão num relacionamento, o relacionamento começou muito bem, só que o relacionamento passa por fases, e às vezes está numa fase muito difícil. E sabe o que acontece? Lá no trabalho, de repente, o homem ou a mulher se encontra todo dia na hora do almoço, do café, com uma outra pessoa, e essa pessoa é a pessoa mais legal do mundo, e essa pessoa começa a conversar com você, te dá atenção, só que a outra pessoa que tá lá em casa, ela tá trabalhando, ela tá lutando, a vida tá difícil, tá tentando pagar as contas, organizar, o negócio é uma fase. E aí sabe o que acontece? A pessoa dá ouvido àquela pessoa, vai dando ouvido, vai dando, daqui a pouco ela começa a entrar num relacionamento sem perceber, e de repente ela abandona a outra pessoa que está lutando pelo relacionamento. Você entende a cena? Gente, você não tem noção de quantas pessoas têm chegado aqui exatamente dessa forma. Por quê? Ah, mas eu tô em busca da minha felicidade. Compreende? Ser feliz é importante, mas não observar que às vezes você está sabotando o processo, que é a mesma coisa que está acontecendo com a outra pessoa, agora você está entrando numa nova rotina que é somente a paixão. Ah, a outra pessoa é legal. Por quê? Porque a pessoa que está lá em casa, eu não dou atenção. Eu falo para as pessoas o seguinte: você quer mudar? Quer mudar o seu relacionamento? Quer mudar a sua vida? Você não tem que mudar a outra pessoa, porque eu não tenho, por exemplo, domínio sobre a minha esposa. Eu não consigo mudar, por exemplo, a doutora Paula, a Gabriela, a Estela. Não consigo mudar as outras pessoas. Eu consigo dar ferramentas para essas pessoas se transformarem. Agora, tudo no processo depende do quê? Quem é que você está dando ouvido? Pode ser o teu melhor amigo ou melhor amiga desde a infância. Talvez essa pessoa está detonando com a sua saúde mental e emocional e você não percebe. Eu falo que tem pessoas que têm que sair da sua vida. Tem lugares que você não tem que frequentar. Transforme-se, tira um tempo para olhar para si mesmo, e quando você faz isso, tudo na sua vida muda. Para você me conhecer um pouco melhor, eu sou W. Williams, mentor, terapeuta, psicanalista, constelador familiar. Olha, é uma lista de coisas que eu estudei, mas não é sobre estudo. Eu sou alguém que durante a minha infância eu sofri bloqueios e traumas emocionais terríveis, que veio justamente de um relacionamento com o meu pai, que muitas vezes me bateu, machucou, e tudo aquilo, né, me humilhou, me dava tapa na frente de outras pessoas, tapa na cara, e tudo aquilo eu fui só me sentindo uma vítima. E quando eu cresci, eu não entendia o porquê as minhas empresas, eu tive 2 empresas que faliram. Eu gravei um CD, né, ou seja, de música muito bacana, mas não conseguia progredir naquilo. Eu tive o meu primeiro casamento, aonde eu nunca traí, nunca fui de bagunça, eu sempre fui uma pessoa muito certinha. Claro que nós temos erros, e eu sou muito responsável por esse ponto, mas eu não via também muitas vezes dessa forma. Sabe o que acontece? 10 anos de relacionamento, um dia a pessoa chegou e falou: olha, não quero mais. Eu falei: mas eu sou certo, nunca traí, nunca fui de bagunça, né? Sempre busquei alguma coisa referente à igreja, Deus sempre teve o primeiro lugar na minha vida. Ela: não é sobre você, é sobre mim. Eu não quero mais, eu quero viajar, fazer outras coisas, e o casamento não é pra mim. E sabe o que aconteceu? Naquele momento eu entrei em depressão, eu entrei, sabe, em crises de ansiedade, fui de alto a baixo, foi uma coisa assim terrível. E foi onde que eu passei por um processo também de emagrecimento naquela época, mas foi por quê? Porque eu realmente não entendia nada do que estava acontecendo. Então, todas as vezes que você não olha para a tua história, para o que aconteceu nesse seu passado, isso vai trazer vários prejuízos. E foi, na realidade, buscando consertar o que aconteceu dentro de mim, através de estudo. Eu fiz coach, eu fui tudo que você imaginar. Nesse sentido do autoconhecimento, eu fui atrás. Então, o que eu falo hoje para as pessoas é: a minha transformação não foi por causa de dinheiro, foi porque eu queria descobrir o que estava travando a minha vida. Em saúde, porque eu sempre, por incrível que pareça, doutora Paula, você é médica, todo mês ou a cada 2 meses eu tomava uma bezetacil. Problemas emocionais. Por quê? Quando eu estava perto do meu pai, olha que interessante, eu ficava doente. Toda vez que eu me aproximava de pessoas que muitas vezes me feriram no passado, eu ficava doente. Só que eu não tinha essa percepção, não entendia. Foi quando, através do autoconhecimento, eu comecei a entender todo aquele processo. E sabe o que aconteceu? Eu tive que me olhar, entender o que estava acontecendo dentro de mim, os meus infernos emocionais. E aí foi nesse processo que eu comecei a entender que nada era sobre meu pai, nada era sobre as pessoas que me feriram, nada é sobre a pessoa que me abandonou no relacionamento. Sempre foi sobre algo que estava acontecendo dentro de mim. Quando eu comecei esse processo de transformação, hoje eu estou num relacionamento, eu tenho filho, temos os nossos desafios, eu não minto, né? Na nossa sessão hoje, doutora Paula, nós estávamos conversando um pouco sobre isso, porque eu falo para as pessoas que a vida, ela é aquilo que você decide, aquilo que acontece, simplesmente acontece, mas como você decide reagir ao que está acontecendo, é o que muda tudo. Então, lá no meu passado, eu tive sim que perdoar meus pais, eu tive que trabalhar, ressignificar muitas coisas, até mesmo sobre Deus. Eu olhava e falava: poxa, por que que o mundo é exatamente
exatamente assim? Por que que tudo é tão difícil? Então, tinha uma crise de injustiça, de feridas emocionais até relacionado a Deus, que atrapalhava as minhas crenças. Só quando eu olhei pra dentro e comecei a me avaliar, ser autorresponsável pelos meus fracassos, pelo processo, sabe o que aconteceu? Que as coisas começaram a mudar. E por isso hoje eu ajudo as pessoas a transformar a sua vida. Talvez você já tenha tentado emagrecer no ano de 2023, 2024, 2022. Você já tenha feito um monte de coisa e nunca conseguiu. Sabe por quê? Porque às vezes, na realidade, tudo está relacionado de como você está reagindo pelo que a vida fez por você, contra você. Você só está reagindo, é só um espelho. Agora, quando você passa por um processo emocional, quando você passa por um processo de buscar apoio médico, entender que assim, eu já tenho uma idade, hoje eu tô com 40 anos, eu já sei que logo eu tenho que procurar a doutora Paula. Pra quê? Pra entender os meus hormônios, pra entender como que está essa parte física, pra que eu tenha disposição. Por quê? Porque o corpo começa a reduzir essas questões hormonais. Ele começa a produzir menos. Quando eu tinha 30 anos, eu subia, pulava muro, fazia tanta coisa. Hoje eu tô com 39, vou fazer 40 em setembro. A minha disposição já mudou. Então, quando você entende isso, o teu processo muda. Bom, eu espero que todo esse contexto, de alguma forma, te ajude a compreender que nada é sobre o que está acontecendo fora. Eu falo, né, e falei no começo dessa nossa sessão, desse nosso encontro, que o problema não está no seu prato. Muitas vezes o problema não está naquilo que você está comendo. Porque tem pessoas que emagrecem comendo e comendo bem. E isso foi o meu caso. Eu só mudei a minha rotina, deixei de comer à noite, né? Melhorei a minha alimentação, melhorei, né, a forma que eu também estava pensando, exercícios físicos. Doutora Paula, mesma coisa. Eu me lembro que a doutora Paula falava assim: quantas abdominais você está fazendo? Você lembra da resposta? 200, aumente. Não, na época era 100. Eu falei, então tá bom, então aumenta, agora vamos para 200. Não, e o sério, ele começou, eu lembro de eu acordar de 5 horas da manhã, fazer o devocional, aí eu deitava assim, tem que fazer abdominal, aí 1, 2, 3, longe. Não, o abdômen tá rasgando. Serviu pra rasgar o abdômen. Olha que interessante. Mas por quê? Porque tudo eu comecei a fazer 202, até que um dia eu fiz 300. Felizona, quero mais. Olha e o legal é que é o quê? Muitas vezes as pessoas elas não precisam de mais conhecimento. Muitas pessoas, quantos desafios você já fez, né? Eu tenho alguém aqui que falou que tem 66 anos, a Márcia. Por quantos desafios, restritas, né? Quantas tentativas. Só que muitas vezes não é sobre as tentativas, não é sobre as dietas, não é sobre o exercício. É sobre cura emocional. Ou até mesmo é sobre buscar o apoio. Eu falo que no espiritual eu tenho que buscar coisas referentes a Deus. De repente é numa igreja, independente da sua religião, você pode buscar aonde você vai em encontro de Deus. Ótimo. Na questão emocional, a maioria das vezes as pessoas se abandonam. Elas, no campo físico, né? Ou seja, exatamente o passado, a Márcia está respondendo aqui. Ou seja, no campo físico, quem eu tenho que buscar? Se eu tenho dor, quero buscar, é um médico, é alguém que é especialista nessa área do corpo físico. Agora, no campo emocional, o que eu tenho que fazer? A maioria das pessoas pensa, a casa, carro, comida, ou seja, qual é a sua prioridade? Você busca tudo que é externo, mas você esquece da principal pessoa que faz tudo acontecer. Você se esquece de você mesmo, de você mesma. Quando você olhar para você com carinho, com atenção, mudar as falas que você tem, as crenças que você tem sobre você mesma, sabe o que acontece? Os resultados começam a vir rápidos e de forma natural. Por quê? Não são os resultados que mudam. É você que muda o seu padrão de comportamento mental e emocional, e principalmente no campo físico, e aí você começa a atrair exatamente a vida que você quer. Então, para você que de repente quer passar um processo, eu estou no grupo W Williams, basta que você me procure. Você que está buscando também uma transformação, de repente nessa área física, já está se sentindo esgotado, não está bem, de repente você precisa sim de orientação no campo físico, de hormônios, e aí você vai ter quem? A doutora Paula, que vai poder te ajudar. Então, olhar para você é a principal ferramenta da sua existência. É você. Tudo sempre foi sobre você. Nada é sobre dinheiro, sobre relacionamentos. Na realidade, o relacionamento, o dinheiro, todas as áreas da sua vida é sobre como você reage, como você pensa. Então, a minha pergunta é, todas as vezes que você busca emagrecer, dinheiro, relacionamentos, ou qualquer sucesso na sua vida, o que é que realmente você está vibrando naquele momento? É escassez? De repente, você tem uma crença negativa, sempre fala mal de você mesmo, para você e para os outros. Minha vida tá ruim, minha vida tá péssima, não consigo. Ou seja, são só padrões de pensamentos negativos, os resultados são negativos, não tem o que fazer. Nem Deus ajuda. Agora, quando você entende que você pode mudar seus padrões mentais, emocionais, suas falas, seus comportamentos, suas decisões, aí tudo começa a dar certo. Bom, para você que esteve aqui comigo até agora, a doutora Paula vai falar um pouco, mas foi bom? Já deixa aqui nos comentários, né, se foi bom para você, quais
quais fichas caíram para você, né? A doutora Paula também pode tomar a palavra e... Recapitulando, né, extraordinário estar aqui. E as palavras têm poder. Eu era uma pessoa que usava palavras, né, de sempre no nível, e aí quando a gente fala palavras certas, a gente atrai as coisas certas. Então, eu dou a gratidão a todos que estão aqui, fico muito feliz e lisonjeada. Eu acho que as chaves que nós pegamos, que tudo tem um passado, mas o passado passou, né? Então, chega de ser vítima, soltem isso. Eu falo por mim, por muitos anos, coitadinha, não tem pai. Nossa, a mãe dela, olha o que ela faz. E aí eu assumi a postura da cuidadora, quero cuidar de todo mundo, eu vou organizar a vida de todos os meus pacientes, mas a minha estava indo para o ralo. Então, chega da síndrome de cuidadora, dê um basta, se coloque como prioridade. O primeiro lugar, você é a prioridade. A segunda, você. A terceira é você. No quarto, você vai fazer pelo outro. E chega, dê um basta nisso, tome a decisão e tenha comprometimento. E entenda suas feridas, elas passaram e tem um propósito maior. Hoje, a minha ferida da dor e da rejeição é para transformar a dor das outras pessoas em combustível. Uou! Alguém tem alguma pergunta? Os microfones estão abertos. Você pode mandar também. A gente já tá finalizando. Aproveitem. Pode e tem fazer jeito, viu, gente? Ele abriu minha cabeça em alguns momentos que eu falava... eu caía da cadeira, eu ajeitava. Tô preparada. Quando a doutora Paula chegou na mentoria, a primeira coisa que ela falou, inclusive tá no depoimento dela, né? Eu quero explodir minha mente. Eu falei assim, olha, tem certeza? Tem certeza? Porque realmente a gente vai trabalhar nesse processo. Então, se alguém tem pergunta, já tragam aí. Se caso não tiver pergunta, nós vamos encerrar. Quem quiser também chamar no privado, né? Pra às vezes tirar outras informações, também às vezes se sente... A gente fala envergonhado, mas às vezes uma leve timidez pode chamar a gente no privado. Pra quem ainda não me conhece, eu trabalho com forte pela questão de emagrecimento, saúde da mulher, saúde do homem, saúde do atleta, a prevenção é tudo e nós somos um corpo, uma mente e uma alma. Então, um corpo forte, uma mente blindada e uma alma aquecida. Esse ano quero transformações. E vamos ter muitas. O ano só tá começando. Só o fato de você já estar chamando as pessoas, criando uma comunidade para os desafios, né? Chamar essas pessoas para sair da zona de conforto, já traz, né, esse nível de compromisso com o propósito. Então, assim, muitas vezes depende das pessoas. Cada um pode transformar a sua vida, a sua história. E eu falo que a maior transformação, ela nunca vai ser vista externamente. As pessoas, você pode ver, as pessoas elas podem, sei lá, trocar o nariz, emagrecer. As pessoas têm percepção, mas a maior transformação acontece dentro de você. Porque é nesse lugar que ninguém pode te roubar. Ninguém pode tirar nada disso de você. Então, o conhecimento, a sabedoria, né, tudo isso vai te levar para um outro nível. Eu gosto muito de ver, né, o resultado hoje da Gabriela. O Ronilson tá aí também, tá num processo com a gente, né, a doutora Paula, eu falo que assim, cada um que se compromete a fazer o que tem que ser feito, o resultado é inevitável. Então, primeira coisa, vou deixar algo aqui muito especial para quem ficou aqui comigo até o final. Poucas pessoas realmente chegam até onde vocês chegaram. Você quer emagrecer de verdade? Primeira coisa que você faz, se pesa. Você vai lá e tira o seu peso. Aí você descobre quanto você tem. Segundo passo você tem que anotar. E eu vou te falar até como você anota. Você vai anotar assim, ó, sou feliz e grato, no caso das mulheres, sou feliz e grata, agora que eu alcancei, né? Ou seja, e aí você vai colocar, a Gabriela falou, por exemplo, acho que foi 60 quilos. Agora que alcancei 60 quilos. E além de você anotar o agora que alcancei 60 quilos, você vai anotar como você se sente, entende? Já pensando em como você se sentiria. Eu me sinto mais leve, com muito mais saúde, feliz, né? E hoje, assim que eu acordo, você coloca exatamente como você quer se sentir no dia D, em que você alcançou aquele resultado. E hoje, eu consigo manter esse peso de forma natural. Quando você visualiza esse futuro e depois você fecha os olhos e você visualiza, sabe o que acontece? Você realmente alcança esse resultado. Então, uma das coisas que eu fiz foi alcançar. Eu tava com 106, cheguei a 90 quilos, ou seja, 16 quilos também, igual a Gabriela. Só que sabe qual é a minha próxima meta agora? É trincar esse corpinho aqui, deixar o negócio, você tá entendendo? Bacana. Por quê? Só que adianta eu falar, nossa, agora eu quero trincar o meu corpo. Não, eu vou ter sim que passar pelo processo dolorido de fazer um abdominal, de fazer uma caminhada, de me alimentar de um modo diferente, mas você pode alcançar qualquer coisa, desde que você não só queira, mas se comprometa com o processo. Então, eu deixo aqui para você, né, um convite para todos que ficaram até o final, Estela, né, Márcia, Gabriela, cada um de vocês que ficaram até o final, depois eu vou entrar em contato e vou enviar um e-book sobre um presente para vocês também conhecer um pouco mais desse processo, ou eu libero no grupo. O que vocês acham? Mando no grupo ou só para vocês que estavam aqui? Boa noite, gente. Boa noite, manda no grupo.
para todos, né? Boa noite. Amei aí a nossa reunião. Gostaria de relatar um episódio que aconteceu comigo na sexta-feira. Eu havia comentado no grupo que eu não estava me pesando. Isso estava travado dentro de mim. Eu até comentei que meu marido olhava para mim o quanto de peso eu tava. Aí na sexta-feira eu falei assim: não, eu vou lutar contra isso. Uma hora eu vou ter que saber quanto que eu tô pesando. Isso é relacionado a mim, a minha pessoa, e não ao meu marido ou a pessoa que tá ali na farmácia para me ajudar. Confesso que foi bem assustador. Eu tô com 72 quilos. Quase surtei, me assustei, fiquei ali parada na balança. A minha filha foi comigo, a minha filha falou: mãe, o que foi? Tá acontecendo alguma coisa? Não, aí eu falei pra ela: não, depois, quando chegar em casa a gente conversa. Porque a gente mora uma do lado da outra. Eu moro no apartamento, ela mora no outro. Aí quando a gente chegou aqui, ela foi pro apartamento dela, falou assim: não, vai pro seu apartamento. Eu tô bem, tá tudo bem. Só que aí me deu um pânico. Eu comecei a chorar. E veio aquele negócio, né? Não, eu preciso reagir. Eu não posso continuar dessa forma. Se eu não reagir, se eu não cuidar de mim, quem é que vai fazer isso por mim? Ninguém. E foi aí que eu falei assim: não, eu me pesei, tô com 72 quilos, tô continuando tomando a minha água. Fui no mercado com meu marido no sábado, comprei legumes, verduras, já fiz uma salada ali, que na verdade a gente ainda nem comeu. Fiz uma salada, comprei várias frutas, enfim. Eu falei assim: não, é sobre mim, não é sobre ninguém. Então eu tenho que tirar isso da minha cabeça. E o mês que vem, coloquei essa meta na minha cabeça. Isso foi na sexta-feira, dia 21. Dia 21 do próximo mês, eu vou me pesar de novo, né? Vou continuar no grupo, vou continuar com a minha meta. Eu vou chegar aos meus 60 quilos, que é o que eu estava há um ano atrás. E, enfim, gente, eu tô focada, eu creio, eu acredito em mim e me amo. E me amo, que é o mais importante. Posso te fazer agradeço a vocês, agradeço mesmo por esse... É como se fosse um beliscão assim: meu, acorda, vamos acordar? Foi mais ou menos por aí esse grupo. Que maravilha. Obrigada, Estela, pelo depoimento. E você não tá sozinha, tudo são fases. E já tomou a decisão, agora se apaixone pelo processo. Quando a gente fala isso, quando eu ouvia isso, nossa, se apaixone pelo processo, parecia muito clichê. Hoje eu sou apaixonada pelo processo, eu sou apaixonada por ajudar as pessoas a chegar a um nível melhor e com mais disposição e saúde. Nós estamos aqui no que precisar. E eu agradeço de verdade. Posso deixar um desafio pra vocês, Estela? Pode. É bom o desafio deles, hein? Desafio. Bora! Esse desafio você vai dar um depoimento pra mim e pra Paula. Como? O mais difícil vai vir agora, por isso que é um desafio. Quem aceita, eu falo que Davi só matou o gigante, porque ele aceitou o desafio. Quem não aceitou... quem não aceitou o desafio ficou olhando o Davi indo lá e matar o gigante. Então, assim, você se assustou, mas você tá reagindo e isso já é algo que já é o caminho pra vitória. A maioria das pessoas se assustam, mas aceita a condição que está. Você já tá meio caminho andado. Mas o que eu trouxe pra Gabriela, né, foi: corta o açúcar, simples assim, mas é difícil, você vai entender. Eu falo que quem não paga o preço do conhecimento vai pagar o preço da ignorância. O seu corpo vai reagir durante 7 dias, tá? Porque o açúcar, ele desculpa a forma agora, mas vai ser mais forte. A maior droga que existe no mundo não é o crack ou qualquer droga que é ilícita. Essa droga que muitas vezes está na nossa mesa todos os dias e nós damos para os nossos filhos. Né, foi feito o teste que não lembro qual o nome da droga agora, mas é a do pó branco, eu esqueci o nome. O que acontece? Isso, cocaína e o açúcar. O rato se viciou muito mais no açúcar do que na cocaína. Foi mais difícil pra ele se livrar do açúcar do que da cocaína. Então, assim, refrigerante eu cortei, tipo assim, é um veneno. Então eu cortei e falei: eu não tomo mais. Então sempre que eu vou num restaurante eu peço água, né, a água gelada, eu peço um limão espremido. Eu comecei a mudar totalmente a minha rotina. Então se você cortar o açúcar, isso aqui é real. Se você cortar o açúcar, cortar o refrigerante e cortar principalmente a bebida na hora de comer, só de você fazer essas 3 coisas, e aí eu dou uma quarta, que fica mais difícil, reduzir muito à noite, comer até no máximo 7 horas da noite, e aí depois comer uma fruta, alguma coisa mais leve. Eu vou te falar uma coisa: você consegue emagrecer, ó. Tem um depoimento no começo aí da Gabriela, que emagreceu 16 quilos, e se você perguntar pra Gabriela se ela acredita que era possível, né, durante as nossas conversas, durante a mentoria, ela fala: pra mim era impossível, nunca conseguiria emagrecer. E outra, 16 quilos é muita coisa, né? Foi mais ou menos, acredito que uns 2 meses e meio que nós estamos juntos num processo. Então,
eu te deixo esse desafio. Agora é com você aceitar ou não. Vai ser o Davi ou vai ser igual a turma que só vai ficar olhando? Não, eu aceito, tanto é que a última vez que eu comi doce foi no aniversário do meu pai no dia 2 de fevereiro. Show. De lá pra cá, assim, é viciante mesmo. O açúcar é uma coisa que vicia. Antigamente, era todos os dias eu comia ou um chocolate, ou qualquer coisa. Eu ligava pro meu marido, tô precisando de um doce. Você traz um doce pra mim? Aí agora ele já eu já não falo mais, ele já nem pergunta, a gente não toca no assunto. De sexta-feira a gente tem a sexta-feira da oração aqui em casa. Legal. E eu tenho uma sobrinha adolescente. E eu fui no mercado, comprei uns docinhos, 3 pacotinhos de docinhos, Finin, aqueles Finin lá, que eu sei que eu não poderia, mas como ela é adolescente e ela gosta muito, eu comprei pra ela. Ela me ofereceu, eu resisti. Eu tenho resistido assim, gente. Tá sendo muito, mas muito difícil pra mim. Quem me conhece da minha família sabe que eu sou assim uma formiguinha. Então tá sendo muito difícil a questão do doce. E refrigerante eu nunca fui mesmo de tomar mesmo. Nunca fui. Eu gosto de suco natural mesmo. Mas a questão aí que tá pegando pra caramba é o doce. Mas eu aceito o desafio, aceito de verdade. E quando quiser me chamar, pode me chamar. Estela, e aí, como é que tá? Pode puxar a orelha. Não, Agora assim, é bom, quem mais quer? eu acredito. Eu já quero um desafio também. Eu quero fazer agora o agachamento, 50 por dia. Olha, o legal disso. Mas isso vai ser muito. Na realidade, tudo isso fortifica. Eu falo que, né, venho pro lado ao contrário, mas a mesma coisa que a doutora Paula falou, corpo forte, ele vai trazer uma mente forte. E a mente forte desenvolve também um espírito, uma espiritualidade forte, poderosa. Então, eu parto do princípio que tudo começa do corpo. Quando você governa sobre o teu corpo, o próximo passo é as emoções. Então, assim, o açúcar é aquela questão do prazer. Só que quando você realmente governa sobre isso, isso mostra o quê? Não é só sobre o açúcar, não. Tô falando de emagrecimento, mas vale para todos os vícios emocionais que as pessoas carregam. Então, muitas vezes está relacionado ao sexo, pornografia, alimentação, comida. Chocolate é um vício para muita gente. Café é um vício. Eu era viciado em café, eu tomava uma garrafa por dia. Depois que eu comecei um processo, eu falei, olha, eu vou tomar um café quando eu quiser tomar um café. Então, eu acho que em um mês eu tomei o café com leite ainda, nem puro, uma vez. Lá no começo, sentia dor de cabeça se eu não tomasse. Então, assim, nós permitimos chegar nesse lugar da escravidão, entende? Emocional, do alimento, de qualquer coisa, quando nós não estamos no governo da nossa vida. Então, o Estela, né, e claro, tem a dona Márcia, cada um que está aqui, o fato é, você pode alcançar qualquer coisa na sua vida, desde que você entenda que, assim, tudo tem um preço a pagar. É claro. Sim. No começo dói. Só que sabe o que acontece? Hoje, quando eu tomo café, às vezes eu vou na casa de alguém, eu não vou recusar. A pessoa me entrega um café ali e tal. Refrigerante eu falo, pode ser uma água pra gente tomar junto, né? Se tiver um limãozinho espremidinho, vai ser legal. Mas o que eu fiz? Eu realmente ressignifiquei. Tem hora que eu coloco o doce, assim, a coisa doce na boca, aquilo chega a amargar de tão doce. Então, assim, tem algumas coisas ainda que eu tô trabalhando, eu tô num processo, mas eu acredito que, assim, o passo principal você já deu. Você já está no caminho, né? E eu quero ver esse depoimento, vai ser muito legal de ver você alcançar esse sucesso. E não só isso, você vai ver uma coisa que eu vou te falar e você vai ver isso depois. Quando você conquista em uma área da sua vida, você abre portas para conquistas em outras áreas da sua vida. Então, o maior desafio aqui não é sobre o que você vai fazer, é sobre a porta que você vai abrir quando você chegar lá. E quando você abrir, você escancara ela e fala assim, olha, eu venci, e agora qual que é a próxima porta? Você entende? Foi o que eu falei para Gabriela. Quando você vence em uma área, você abre porta para outras. E aí você começa a destravar. E é claro, né, isso daqui é uma dica aqui, mas eu falo para as pessoas, né? Vem para um outro nível da sua vida. Muitas vezes o se conhecer, entender o que está travando sua vida, o porquê você chegou ao peso que você está, por que você se permitiu a isso, muitas vezes faz uma diferença muito grande. Gente, mas é isso. Estela, muito obrigado. Se você depois quiser também me seguir. Nossa, eu que agradeço. Obrigada, boa noite. Que Deus abençoe a todos. Obrigada. Amém. Quiser seguir no Instagram, depois eu vou postar lá no grupo, né? Também vou deixar. Mas eu queria dar o último recado do ambiente, né? Realmente é importante. Eu fiquei uma época sem comer carne, das pessoas, da família, todo mundo com churrasco, de vir pegar o bife. É vegana. Eu falei, sou sim. Eu amo os animais, não quero carne. Porque a carne, uma dica extra, é um potente inflamatório. Então, reduzir a carne ajuda muito. Bom, e mude o ambiente. Vai dar certo. Nesse mês que vem, a gente vai ter um novo desafio com a doutora Paula, né? De repente, a gente marca mais uma conversa. E vocês que estiveram aqui com a gente, né?
quando voltar lá pro grupo, deixa um depoimento de como foi pra você, quais insights, né, quais foram as fichas que caíram. Por quê? Porque de repente no próximo vem mais gente. E deixa lá se foi bom, como foi, né, e vai ser muito legal. Bom, pessoal, vamos finalizando por aqui. Gratidão por todos que estiveram aqui. Gabriela, Ronilson, Estela, Márcia, Paula, né? E também, vou deixar esse vídeo aqui gravado. Tô pensando se eu coloco lá no YouTube e mando pra turma depois. Você que assistiu depois e chegou até o final, basta que você entenda uma coisa bem simples. A vida que você quer custa a vida que você tem. Se você não abre mão das decisões que você, ou seja, da vida que você tem, você nunca vai alcançar a vida que você quer. Ok? Gratidão, dona Márcia, Estela, cada um de vocês, que Deus abençoe. Tenha uma excepcional noite. E assim, os desafios gigantes sempre virão. Quem tem que decidir entrar nesses desafios é você. Eu já tô nele. Vamos pra cima. A doutora Paula quer se despedir? Tô. Muito obrigada a todos que estão aqui. Gratidão, é uma honra e alegria fazer parte desse processo. Para quem quiser mais informações sobre as consultas, as agendas estão abertas. Mês da Mulher tem promoções, tem brindes aí vindo. E também, quem ainda não me segue, doutora Paula Cícero Underline. E aguardem que vem novidades aí. Esse desafio, se esse primeiro foi bom, o segundo, mas sem spoiler, né? Deixa o pessoal sentir. Mas obrigado, William, também por ter aceito o convite. É uma alegria fazer parte do seu processo. Realmente eu sou apaixonada pelo meu processo, pelo nosso processo. E as coisas vão... É bem isso. Você mira numa área da vida, você chegou nela, você fala, opa, desbloqueei, quero mais. E aí a gente vai se tornando pessoas melhores, vai vindo pessoas mais próximas, a gente vai atraindo situações muito melhores. E lembrar, né, para quem se sente rejeitado ou abandonado, vocês são mais do que amados, né? Temos um Deus acima de tudo que nos ama. Um excelente... Sim, verdade. Pessoal, Deus abençoe cada um de vocês, sua noite, e qualquer dúvida pode chamar também lá no Instagram, WWilliams Mentor, e nós podemos aí de repente ir para um próximo nível, e isso vai ser sensacional. Uma excelente noite para todos e até o próximo programa. Uou! Uou! Até o próximo. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau, Gabriela. Para todos uma excelente noite.